truth to triumph through us. And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through us. Whoa, 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 whoa. Gente querida, boa noite. Que alegria poder estar com você, com vocês, mais uma vez, mais um domingo. É uma alegria mesmo, apesar de ser desafiador para mim, desafiador estar aqui pregando, falando para uma câmera. Eu consigo imaginar vocês, e é isso que enche o meu coração de alegria. Saber que estamos juntos aqui nesse momento, sim, me abastece, me faz olhar para frente, caminhar, me encoraja. É muito bom saber que vocês estão aí. E eu quero orar, quero ter um tempo de oração. Nós já cantamos, celebramos ao Senhor com canções, mas agora nós estamos diante da Tua Palavra, algo também fundamental para as nossas vidas, e eu quero orar por nós, orar por esse momento. Senhor, muito obrigado, obrigado por tudo que cantamos. Fomos relembrados sobre o Teu amor, o tamanho dele, o quanto é um amor que nos alcança, nos alcançou, nos perdoou, estende graça, estende nova vida. Somos gratos ao Senhor por isso. Agora, nós também queremos colocar o nosso coração e a nossa mente reverentes, submissos à Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, revela-nos Jesus mais uma vez e nos conduz como povo do Senhor, como igreja do Senhor, a uma vida com a qual ou pela qual o Senhor quer que a gente viva. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, ao longo dessa semana eu recebi uma pesquisa muito legal, e ela não chegou em hora, não poderia chegar em melhor hora. Eu estava preparando a reflexão de hoje e uma pesquisa que logo me chamou a atenção. É uma pesquisa que começou a ser realizada logo que a quarentena começou. Estou falando de março. E a pesquisa é muito simples. Ela quer interagir ao longo de todo o isolamento com ou através de uma pergunta. A pergunta é: você já pensou no que mais gostaria de fazer quando a quarentena acabar? A pesquisa é essa. É um instituto que está pesquisando como isso vem se desenvolvendo, dinamizando ao longo de toda a quarentena. Então, lá em março era possível ver que as pessoas tinham a intenção de, assim que a quarentena acabar, sair para, enfim, fazer coisas, ir a restaurantes, ir a shopping, fazer compra, etc. E aí os dias foram passando, né? Pegou todo mundo de surpresa a extensão desse tempo. E hoje a resposta que mais tem aparecido não é sobre ir visitar a família, ir a um restaurante, ir a uma festa, ir ao shopping, não. A resposta que tem sido mais falada hoje acerca do que é que as pessoas estão pensando em fazer quando a quarentena acabar é ir a uma igreja. Uau, como você reage a isso? Como você reage a isso? Talvez a maioria de nós vamos reagir assim: que legal, as pessoas vão procurar uma igreja. E eu também faço parte, né, desse grupo que pensa assim, que eu olho para isso me alegra. Uau, as pessoas vão procurar uma igreja. Mas eu queria refletir um pouquinho mais a fundo, além dessa nossa primeira reação de alegria, né, de euforia. E eu queria pensar numa questão a partir disso. A questão é: o que essas pessoas vão encontrar na igreja? Qual igreja essas pessoas vão encontrar? Essas pessoas que de alguma forma estão sendo despertadas em sua espiritualidade, frente a toda a complexidade desse tempo, estão falando: eu vou a uma igreja. O que elas vão encontrar? E essa questão, toda essa questão nos traz a
questão ou a pergunta da reflexão de hoje, que é: a igreja serve para quê? A igreja serve para quê? Eu quero incluir aqui uma palavra da moda. Qual é o propósito da igreja? Para que ela existe? Para que ela existe? Quero fazer um exercício com você. Imagine que você receba ao longo dessa semana a ligação de um amigo ou de uma amiga, ou uma mensagem por WhatsApp, e essa pessoa, seu amigo ou sua amiga, diga o seguinte: ei, eu sei que você faz parte de uma igreja, que você vai a uma igreja, e assim que isso tudo acabar, assim que a quarentena acabar, eu quero ir à sua igreja. Eu quero ir à igreja com você. Só que imagine que, após fazer esse autoconvite para ir à igreja com você, quando tudo isso acabar, esse seu amigo ou essa sua amiga te questione, te pergunte: mas vem cá, para que serve a igreja? Para que serve a igreja? Qual seria a sua resposta? Sabe, eu temo que nós, aqueles que são parte da igreja, aqueles que já estão há muito tempo, enfim, aqueles que fazem parte de alguma igreja local, eu temo sobre o fato de que nós não sabemos responder muitas vezes com clareza, com coerência bíblica, o que essa pergunta traz. A igreja serve para quê? Porque olhando para o senso comum, meu querido e minha querida, nós obtemos muitas respostas. São muitas variáveis. Cada pessoa olha sob um ângulo acerca da igreja e tem algum paradigma em mente que a faz responder a essa questão de uma forma: a igreja serve para isso. Por exemplo, 3 exemplos. Igreja serve para estruturar uma religião. Há quem olhe para a igreja e o que vem à mente é isso: a igreja serve para estruturar um grupo de religiosos, para dar estrutura. Ou ainda, há quem olhe para a igreja, para a realidade da igreja e diga assim: a igreja serve como um ambiente de manipulação em massa. A igreja é esse lugar, a igreja é essa realidade, é essa instituição que é usada para manipular pessoas frente a alguns diversos objetivos. Por exemplo, manipulação ideológica, enriquecimento ilícito, até mesmo para se construir carreira política. Há quem olhe de fora, há quem olhe para essa realidade de igreja e diga sim. Há, inclusive, muitas pessoas que não estão hoje sendo parte de uma igreja porque se decepcionaram, porque encontraram essa realidade muitas vezes. Mas ainda, há quem olhe para a igreja e defina a igreja, ou diga que a igreja serve para gerar entretenimento religioso, para gerar uma agenda religiosa para as pessoas de uma determinada religião. Quando eu recebi essa pesquisa mostrando que as pessoas estão dizendo que assim que a quarentena acabar, elas vão procurar uma igreja, eu fui tomado por um senso de urgência. E o senso de urgência é de refletirmos sobre isso, para respondermos a isso de uma forma coerente e bíblica. A igreja serve para quê? A igreja serve para quê? Sabe por que é importante nós refletirmos sobre isso? É importante porque se na nossa cabeça a igreja serve para esse monte de coisa que eu citei, para esse monte de coisa que o senso comum define como igreja, gente, será questão de tempo e de pouco tempo para essas pessoas que estão dizendo que irão correr para uma igreja também correr da igreja. Será questão de tempo. Você que faz parte dessa comunidade de fé, da Igreja Ser Amor, e você que está nos conhecendo agora, que está nos investigando, que está curioso, querendo saber um pouco mais. Bom, você precisa saber o que nós pensamos acerca desse assunto. A igreja serve para quê? Qual é o propósito da igreja? Você precisa saber responder isso. Igreja Ser Amor, você precisa saber responder isso com clareza e com coerência bíblica. Por isso, eu gosto sempre de dizer, eu gosto sempre de falar que nós podemos conversar sobre qualquer coisa, desde que a Bíblia esteja aberta. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Igreja serve para quê? Com a Bíblia aberta. Com a Bíblia aberta. Porque nós precisamos saber o para quê nós existimos.
porquê da nossa existência, qual é o nosso propósito, qual é o nosso propósito. Para isso eu quero ler mais uma vez com vocês um trecho do livro de Atos. Atos é o primeiro livro logo após os evangelhos. Atos, escrito por Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas. Hoje eu quero ler com vocês Atos 2, do versículo 42 até o versículo 47. Na semana passada, nós vimos que logo após o derramamento do Espírito Santo, imediatamente nasce uma igreja. Uma grande igreja, por sinal, mais de 3.000 pessoas, que nascem a partir da pregação de Pedro, onde muitos se arrependem e são batizados. Nasce uma igreja. Se você quer entender, saber como nós pensamos o que é a igreja, você precisa assistir ou ouvir a reflexão do domingo passado. E nós paramos no domingo passado em Atos 2, 41, no versículo 41. A partir daí, a partir do versículo 42 até o versículo 47, nós temos um retrato daquela igreja em movimento, aquela igreja que nasce. Nós temos agora, a partir do versículo 42, aquela igreja em movimento, acontecendo, sendo, existindo. E enquanto muitas pessoas olham para esse texto, para esse momento daquela igreja, e começam a querer extrair métodos de como ser igreja, eu gosto e eu prefiro olhar para esse retrato daquela igreja acontecendo e encontrar qual é o propósito daquela igreja. Perceber como aquela igreja compreendeu bem o seu propósito, o para que ela existe. Eu quero ler com vocês Atos 2, do 42 ao 47. O texto vai dizer assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E, a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Igreja para quê? Vamos olhar para esse texto e responder essa questão. Igreja para quê? Qual é o propósito da igreja? Resposta, uma só, anota aí. A igreja existe para. O propósito da igreja é ser a expressão visível do reino de Deus. Expressar visivelmente o reino de Deus, manifestar visivelmente o reino, as realidades do reino de Deus. Com isso, eu não estou dizendo que o reino de Deus está limitado à igreja, eu não acredito nisso. Mas sim, a igreja deve ser a expressão mais nítida, mais visível de que de fato existe um Deus que está redimindo a história, que está fazendo nova todas as coisas. A igreja deve existir para isso, para manifestar, para expressar visivelmente o Deus que fora revelado em Jesus, mas agora esse Deus que está em ação por meio do Espírito Santo derramado na igreja. E quando eu olho para essa igreja, esse texto que nós lemos, essa igreja que acaba de nascer, após o derramamento do Espírito Santo, é muito fácil perceber isso. É muito fácil perceber que eles estão vivendo e expressando um reino que é totalmente diferente das realidades da cultura, da sociedade. É muito fácil perceber que esse povo aqui está andando na contramão da cultura. Eles estão vivendo de uma outra forma. É muito fácil perceber que eles não estão vivendo de outra forma no que diz respeito a estilo musical, a como se vestem, a como falam. Não, mas a como vivem. E sabe por que é fácil perceber essa expressão do reino de Deus nessa igreja que a gente lê, que acaba de nascer? Sabe por que é fácil a gente perceber isso? Por causa de um compromisso assumido por aquele povo. Um compromisso assumido por aquela igreja. Igreja ser amor. Você que é a igreja ser amor.
e aí eu estou sendo bem específico, com aqueles que são já parte da nossa igreja, eu oro, e eu vou lutar com todas as minhas forças e com as minhas convicções, para que nós, como igreja, carreguemos esse mesmo compromisso. Uma igreja com propósito é uma igreja que existe para ser a expressão visível do reino de Deus, a partir de um compromisso. Que compromisso é esse? O compromisso com a comunidade, o compromisso com a comunhão. Versículo 42 do capítulo 2 de Atos vai dizer assim, ó, todos se dedicavam de coração. Sabe o que significa isso? Se dedicavam de coração significam, estavam inteiros, tinham compromisso. E é interessante porque a ênfase está em todos, não são alguns, não são aqueles que são líderes ou pastores, não, são todos se dedicavam de coração. Nós afirmamos na semana passada que igreja é a comunhão dos alcançados pelo Espírito Santo. E hoje eu estou afirmando que para vivermos o propósito da igreja de Jesus, para vivermos o para que a igreja existe, nós precisamos assumir um compromisso. O compromisso com a comunhão, o compromisso com a comunidade. Agora, essa característica de uma igreja bíblica, cheia do Espírito Santo de Deus, onde todos se dedicavam de coração, verdade é que afronta uma característica muito presente nos nossos dias, no século 21, na minha vida, na sua vida, na nossa cultura. De qual característica eu estou falando? A de não vivermos a nossa vida com base em compromissos. A de não vivermos a nossa vida com base em compromisso. Essa é uma característica terrível da nossa cultura. Nós somos da cultura que quer a intimidade, mas não quer o compromisso. Nós queremos usufruir da intimidade, mas nós não queremos firmar compromissos. Nós gostamos do churrasco, nós gostamos de sair para comer pizza, nós gostamos da festa, nós gostamos da celebração, nós gostamos da intimidade. Mas a gente quer desfrutar de tudo isso sem assumir o compromisso um com o outro. E muitas pessoas, inclusive, transferem essa cultura para a relação com Jesus, para a forma como vai se relacionar com Jesus e desenvolver relacionamento com Jesus. Querem ter intimidade com Jesus, querem desenvolver relacionamento com Jesus, mas não querem ter compromisso com aquilo que Jesus tem compromisso. E aí a coisa funciona mais ou menos assim. É como se você quisesse se relacionar comigo, mas não quisesse se relacionar com a minha esposa. Então, você quer desenvolver amizade comigo, desfrutar de intimidade comigo, você quer sair para tomar café comigo, comer pizza comigo, mas aí você quer isso tudo, mas com uma condição. Olha, pastor Pedro, mas não leve a Marina com você. A resposta vai ser, então é impossível você desenvolver relacionamento e intimidade comigo, porque a Marina é parte da minha vida. E assim é a igreja para Jesus. A igreja, o povo, o corpo, a comunidade. Então não adianta nós queremos estabelecer relacionamentos com Jesus e dizer para Jesus, Senhor, mas é o seguinte, eu quero a sua intimidade, eu quero a sua salvação, eu entendi o seu amor, uau, como eu sou importante para o Senhor, mas esse negócio de caminhar com a igreja eu estou fora. Isso não faz sentido para Jesus e você precisa saber disso. Não faz sentido nenhum para Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. Eu falei sobre isso na semana passada. A igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja não é indivíduo. A igreja tem a ver com singularidade, mas que logo se transporta para pluralidade, comunidade, um povo. E uma importante característica da igreja de Jesus, essa igreja que expressa visivelmente o reino de Deus, é o compromisso com a comunhão, com a comunidade. Olha para o texto, versículo 42, capítulo 2 diz, todos se dedicavam de coração. Compromisso.
Antes de intimidade, compromisso. Compromisso com o quê? Primeiro, ensino. Isso nos remete a coração ensinável. Todos tinham um coração ensinável. Todos estavam dispostos a aprender. Todos tinham humildade para aprender. Eles queriam aprender. Eles queriam saber mais. Mas não para por aí. E aí, meu querido e minha querida, nós somos da geração que supervaloriza o conhecimento, o intelecto, o ensino. A gente não tem muito problema com isso. Vira e mexe, pessoas semanalmente fazem contato comigo, pedindo indicação de livro, pedindo para eu explicar isso ou aquilo, que querem aprender mais, que querem ler mais a Bíblia, e está tudo certo com isso. Mas o viver a comunidade não se limita a isso. Não se limita a isso. Meu querido, minha querida, com muito amor que eu quero dizer isso para você. Se a sua relação com Jesus está apenas nesse âmbito intelectual, de conhecer, de ler, a sua relação com Jesus está capenga, está incompleta. Não tem a ver com isso. Veja, todos se dedicavam de coração ao ensino, mas depois vem uma outra palavra, comunhão. E essa palavra comunhão no grego é koinonia. Koinonia é uma palavra comum dentro do ambiente religioso. Mas, o que é que significa koinonia? Tem gente que fala assim, koinonia significa comunhão. E aí as pessoas limitam essa koinonia, essa comunhão, a gente no mesmo espaço juntos num culto. E acho que koinonia é isso. É a gente estar junto num culto, é a gente estar junto numa programação religiosa. Olha que problema então que nós estamos diante dele. Então a gente já está há 4 meses sem koinonia. Mas não, koinonia não se limita a isso. Sabe o que significa a palavra koinonia? A palavra koinonia significa parceria, participação, partilha. Preste atenção nisso e grave isso. Em algum momento, equivocadamente, nós passamos a entender comunhão como um convite para a partilha de um culto, como um convite para a partilha de um ambiente religioso, quando, na verdade, koinonia tem a ver com um convite para a partilha de vida, para partilhar vida. Comunhão é partilha de vida, é parceria. E isso aqui nos remete a esse compromisso que aquela igreja tinha, do um com o outro, de compartilhar vida um com o outro, de estar atento à vida do outro, não no sentido de fofoca, ok? Não, mas de estar atento no sentido de acolher o outro, acolher as demandas do outro, de chorar com o outro quando necessário, de sorrir com o outro quando o outro está sorrindo, de partilhar vida. E aí, a gente tem uma outra dinâmica desse compromisso que é a partilha do pão. Eles partiam o pão. Preste atenção nisso. Se nós estamos entendendo comunhão como uma reunião para estarmos juntos, prestando um culto juntos, mas nós não estamos dispostos a partilhar o pão, e aqui o texto está falando de estrutura, nós não entendemos comunhão, nós não estamos vivendo comunidade e, consequentemente, nós não estamos vivendo o propósito da igreja, que passa por essa decisão de eu ter o compromisso com a comunidade, com a igreja, que inclui o que está sobre a minha mesa, o pão que está sobre a minha mesa. Isso me faz lembrar da oração, a oração que Jesus nos ensina a fazer. E a oração que Jesus nos ensina a fazer tem muito mais a ver com essência do que com metodologia. Okay? Tem muito mais a ver com o que ele está querendo nos ensinar quando ele diz que nós devemos orar daquela forma. E um trecho, uma parte da oração que Jesus nos ensina é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora preste atenção, porque Jesus não está falando o meu pão de cada dia me dá hoje. Não, é o nosso pão. Igreja serve para ser um ambiente onde há partilha de pão. Onde há partilha de pão, onde o que eu tenho, meu querido e minha querida, eu olho e eu não posso me satisfazer apenas de dizer assim, que bom que eu estou satisfeito, que bom que há provisão para mim. Se é dessa forma que a gente está vivendo igreja, a gente não está vivendo igreja. A igreja de Jesus não, porque ela não é assim. Na igreja de Jesus há compromisso,
compromisso de todo o coração com o ensino, com o teu coração ensinável, com comunhão de vida, com a partilha de vida, com emprestar o ouvido para ouvir a dor do outro, falar com o outro, compartilhar a vida, mas também há espaço para partilha estrutural, para partilha do pão. E por fim, aquela igreja, ela é também comprometida com a oração, porque é assim que o versículo 42 vai terminar. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Preste atenção nisso. Se a gente está entendendo espiritualidade cristã como uma perspectiva de satisfação individual, a gente não entendeu nada de espiritualidade cristã. Não entendeu nada. E eu amo essa parte aqui, que nos mostra essa igreja comprometida com a oração. Sabe por quê? Porque nos mostra uma igreja comprometida com a oração comunitária. Comunitária. Tornando isso prático, de verdade. Qual foi a última vez, nessa quarentena, que você, na sua oração, orou pela igreja? Orou por pessoas da sua comunidade. Orou por elas. Gastou tempo da sua oração pedindo por elas, em favor delas. Qual foi a última vez que você pegou seu telefone e você se preocupou em ligar para alguém, aleatoriamente, a ligar e a perguntar: ei, eu só estou ligando para saber como você está e eu quero te perguntar como eu posso orar por você. Qual foi a última vez que você fez isso? Gente querida, a igreja de Jesus, essa igreja que evidencia que o reino de Deus chegou, essa igreja que comunica esperança em tempos de desesperança, essa igreja que expressa visivelmente que Jesus está vivo, é uma igreja profundamente comprometida com a comunidade, com a comunhão dos alcançados, no ensino, na koinonia, no partilha de vida, na parceria, na partilha do pão e na oração comunitária. E se a gente ler a partir do versículo 42, a gente vai ver isso acontecendo de forma mais detalhada. Mas é isso. E aí, já no último versículo da nossa reflexão de hoje, no versículo 47, nós somos colocados diante do resultado de uma igreja que vive assim. E eu diria, que vive o seu propósito, que vive o seu para que igreja, de forma coerente e bíblica. E tão simples ao mesmo tempo. Eu quero ler com vocês, versículo 47, quero ler a partir do momento que diz assim: e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse versículo aqui já me deixou muito em crise. E hoje eu quero partilhar a minha crise com vocês. A minha crise sempre foi chegar ao final desse texto e perguntar assim: Jesus, por que eu não vejo todo dia pessoas sendo salvas? E eu já rascunhei muitas coisas sobre isso. E eu queria resumir tudo que eu já refleti sobre isso, em tempo com Deus, orando, estudando, meditando, da seguinte maneira: nós não experimentamos isso porque nós confundimos o propósito que é nosso da igreja com o propósito que é de Deus, que é parte de Deus. Entre outras palavras, com outras palavras, sabe o que eu quero dizer? Por muito tempo nós achamos e a gente acredita de todo o nosso coração, e a gente vive assim muitas vezes, eu estou aqui generalizando, ok? Que igreja existe para converter pessoas ao cristianismo. Aí talvez agora você se segura e quase cai para trás. É o que ele vai falar. Calma. Primeiro eu quero afirmar que sim, o propósito da igreja não é converter pessoas ao cristianismo. O propósito da igreja é manifestar que Jesus está vivo, é manifestar o reino de Deus com a vida, dentro de tudo aquilo que eu já acabei de falar. Compromisso com a comunidade. Viver o reino de Deus. E esse texto nos garante isso porque fica claro
quando o texto diz, e o Senhor a cada dia acrescenta os que são salvos. Então, sim, o que Deus quer é estender salvação. Na verdade, é o que Deus está fazendo na história. Ele está estendendo salvação, mas é Deus que está fazendo isso. A nossa coparte nessa história é a de, uma vez já alcançados por esse Deus, agora manifestarmos esse Deus, manifestarmos a vida, o estilo de vida desse reino, no qual nós já estamos, nós já somos parte, assim como o apóstolo Paulo diz, nós já fomos resgatados do império das trevas e já estamos no reino do Filho amado de Jesus. Então nós, a igreja, tem como propósito da sua existência manifestar o reino de Deus. E a partir do momento em que ela vive isso, o versículo 47 vai nos mostrar qual é o resultado disso. E o resultado é, primeiro, ela tem a simpatia da cidade. Isso precisa deixar você em crise. Sabe por quê? A você que é cristão, a você que é de alguma igreja, está aqui nos assistindo agora, participando desse momento, a você que é da Ser Amor, você que é da nossa comunidade, isso precisa mexer com a gente. Sabe por quê? Porque hoje, o que a sociedade olha muitas vezes e diz sobre igreja é demonstrar tudo, menos simpatia. Menos simpatia. E tem alguma coisa errada, porque essa igreja vive de tal forma que a cidade olha para ela e ela é simpática. A cidade se simpatiza com aquelas pessoas. E eu tenho convicção que o que chama a atenção da cidade, que faz com que as pessoas sejam simpáticas àquela igreja, a essa igreja aqui, é o estilo de vida, é o compromisso que eles têm com a comunhão, com a comunidade, uns com os outros, que é radicalmente oposto aos valores da cultura, da sociedade, seja daquela época, seja dos nossos dias. Mas o outro resultado é esse, que é o resultado de Deus. E Deus vai acrescentando diariamente os que são salvos. Preste atenção. A igreja passou a acreditar que o propósito dela é o de converter as pessoas. Quando me parece que a Bíblia está nos mostrando que o propósito da igreja é tão somente ser a expressão visível do reino de Deus. Ser a expressão visível do reino de Deus. E aí, quando a igreja é a expressão visível do reino de Deus, o resultado é, as pessoas vão começar a olhar para a igreja. Quando eu estou falando da igreja, você já me conhece, você sabe, eu não estou falando de um culto de domingo. Okay? Não estou falando de um prédio, não estou falando de uma bandeira, de um nome. Não, eu estou falando do estilo de vida das pessoas. Eu lembrei agora aqui de algo que alegrou muito meu coração ao longo dessa semana ou da semana passada. Eu estava vendo o Instagram, enfim, e aí eu vi o Instagram de uma pessoa da nossa comunidade, de um homem da nossa comunidade, e ele compartilhou no story dele uma citação que alguém fez dele, o elogiando como profissional, como um profissional excelente, que trabalha com paixão, com dedicação. Sabe, isso é ser igreja. Isso é ser igreja que atrai, que as pessoas olhem e falem, ei, existe um estilo de vida diferente ali. Ser igreja é a gente poder viver como família, de acordo com os valores e os princípios do reino, que encontram ao nosso redor disfuncionalidade com relação à família, casamento, à criação de filhos. Igreja que atrai de uma forma assustadora a cultura da presente era, é essa que as pessoas, o que tem mais, não tem problema nenhum de partilhar o pão com o que tem menos. A igreja, e eu acredito nisso, é essa em que no ambiente comunitário há koinonia, há partilha de vida. Nós queremos saber da vida do outro, porque eu me interesso, porque eu amo o outro. Eu não quero imaginar a possibilidade do outro estar sofrendo e eu não saber. Eu creio que esse estilo de vida desperta a simpatia da cidade. E aí, meu querido e minha querida, eu não tenho dúvida, a gente vai começar a ver diariamente Deus acrescentar aqueles que vêm sendo salvos. Eu quero terminar
com 2 desafios. 2 desafios. Você que é dessa comunidade de fé, você que é da Igreja Ser Amor, eu tenho um desafio para você, é um desafio para todos nós. E o desafio é, coloque em prática a reflexão de hoje e viva a comunidade. Viva a comunidade. Não pense que isso tem a ver apenas com aprendizado intelectual. Não pense. Não pense que tem a ver só com isso. É uma parte. O coração ensinável é uma parte. Mas você precisa estar disposto, meu querido e minha querida, a viver a koinonia, essa comunhão, a parceria, a partilha de vida. Você precisa estar disposto a isso. Você precisa começar a praticar isso. Você precisa ter a disposição do seu coração de partilhar o pão. O pão é nosso, o pão não é seu. Se você é alguém genuinamente alcançado pelo Evangelho, rendido a Jesus, você precisa entender que o que você tem, que o que eu tenho, não é meu, é nosso. É pão que vem do céu, não é fruto da minha conquista. É provisão do Senhor e é nosso. E você precisa começar a praticar a oração comunitária. Assim, se interessar em saber como é que você pode orar por outros, pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, a como é que você pode orar por mim. Isso é viver igreja. Sabe, nós temos um ambiente onde na nossa dinâmica, muito simples, eu vou falar mais sobre isso na semana que vem, sobre essa coisa de forma, de formato, enfim. Mas nós temos uma dinâmica na nossa comunidade que é esse lugar de desenvolver a comunidade de forma profunda, porque comunidade não se desenvolve domingo. Comunidade não se desenvolve na multidão. Não. Bíblia aberta, olha para Jesus, olha para como a história vai nos mostrar a igreja se desenvolvendo. Não é assim. Não é assim. E aí nós, pensando nisso, elaboramos aquilo que chamamos de grupos de vida à mesa. E, meu querido, minha querida, eu sei que está desgastante esse momento, eu sei que você não aguenta mais tela de computador, de celular, eu sei que você está saturado com essa questão do online, da vida online, mas deixa eu falar com você, eu também estou. Mas não é por isso que eu não estou fazendo o que eu estou fazendo agora. E sabe por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora? Pregando para uma câmera. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho um compromisso em ser comunidade. Porque eu tenho um compromisso em viver a comunhão. É por isso. Porque eu tenho um compromisso com a sua vida. Eu tenho um compromisso de amor com você. Então, é hora da gente deixar de lado um pouquinho o que eu estou sentindo. E a gente dizer assim, Senhor, eu tenho um compromisso com a sua igreja. Eu tenho um compromisso, Senhor. Eu quero ser parte da noiva do Senhor. É assim, você tem que dizer assim para Jesus, Jesus, eu quero a sua intimidade, mas eu quero a sua intimidade também a partir do compromisso com a igreja. E aí eu queria te desafiar a você participar dos encontros de vida à mesa, mesmo que de forma online, com esse objetivo, vença a questão meramente emocional e de sentir ou não vontade, vença isso e tome a decisão de agir e de lidar com isso a partir do compromisso, o compromisso com o outro, o compromisso de você pelo menos poder ver o outro e perguntar assim, ei, como você está? Como eu posso orar por você? Ei, essa semana foi difícil para mim, como foi para você? Não precisa ser nada demorado, não, mas se envolva com isso, por favor. E segundo, igreja ser amor. Vamos juntos ser a expressão visível do reino de Jesus para essa cidade, para essa região. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas estão dizendo que logo que a quarentena acabar, elas vão ir a uma igreja. Ir a uma igreja. E como eu oro, e eu quero lutar com todas as minhas forças, e eu quero a sua parceria nisso. Igreja ser amor.
para que as pessoas, quando elas chegarem no nosso ambiente, eu não estou falando meramente de um espaço físico, mas quando elas olharem para a forma como nós vivemos, a expressão delas seja: uau, que vida é essa? Que estilo de vida é esse? E aí o Espírito começa a trabalhar no coração delas e diariamente o Senhor começa a acrescentar no nosso meio aqueles que vão sendo salvos. Nós cantamos uma canção e eu quero que a gente termine esse momento refletindo mais uma vez nessa canção e na última estrofe da canção. A letra diz assim: e para a tua igreja servir, ver a tua face em meu irmão. João, em sua epístola, ele vai dizer que não adianta a gente dizer que ama a Deus se nós não demonstramos amor pelo nosso irmão. Não adianta você dizer que ama Jesus se você não vê a face de Jesus no seu irmão. É para ser assim. E aí a canção diz: contemplar a tua obra em nós, até o fim, permanecer no teu amor. Permanecer no teu amor. Essa é a minha oração. Porque a igreja serve para isso. Igreja não serve para institucionalizar uma religião. Igreja não serve para ser um ambiente de manipulação de massa com objetivos diversos e obscuros. A igreja de Jesus não. A igreja de Jesus não serve apenas para legitimar uma religiosidade, apenas para ter programações religiosas. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus serve para ser a expressão visível de um Deus bom, amoroso, que está redimindo a história, trazendo uma nova cultura. Mas para isso, para que nós experimentemos e participemos disso, nós precisamos de uma decisão de compromisso. O compromisso precisa ser esse: o compromisso de viver a comunidade. O compromisso de viver a comunidade a partir de um coração ensinável. O compromisso de viver a comunidade a partir da partilha de vida, mas também da partilha da estrutura, da partilha do pão e da oração. E aí, a gente vai coparticipar da salvação que é e que vem de Jesus na vida de outros. Vamos orar? Jesus querido, obrigado porque a igreja é sua e obrigado porque nós fomos alcançados pelo teu Espírito, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Não tem a ver com nenhum mérito da nossa parte. Muito obrigado por isso, porque foi por amor. Muito obrigado por isso. E Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos convida a coparticiparmos com o Senhor daquilo que o Senhor está fazendo na história. Deus, obrigado porque nós podemos ser a expressão visível de que o seu reino chegou, é real, é poderoso, está vivo e é bom. Mas Deus, nós precisamos nos arrepender. Precisamos, como igreja de uma forma geral. A minha oração é por pedido de perdão, Senhor. Porque muitas vezes a igreja do Senhor espalhada mundo afora tem servido a outros propósitos, a outros porquês. E com isso, caminhado a passos largos, a distanciar cada vez mais daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Ser a expressão visível do teu amor. E nós queremos, em nome de Jesus, e agora eu oro como igreja local, como igreja ser amor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que foi derramado naquela igreja que nasce em Atos, e que é o mesmo Espírito que está em nós, adense a sua presença em nós, em nome de Jesus, para que no nosso meio só haja espaço para o compromisso com a comunidade e com a comunhão. Em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, toda e qualquer realidade que não provém disso, desse compromisso no nosso meio, em nome de Jesus. E eu oro por simpatia da cidade, para que a cidade de Vila Velha e região olhe para a gente desse tamanhozinho, pequenininho, essa igreja com I minúsculo, olhe para a gente e pergunte: o que tem no meio desse povo?
Deus. Desde as pessoas no trabalho, nos condomínios, nos prédios e também quando estamos juntos, que o nosso estilo de vida chame a atenção das pessoas assim e que nisso o Senhor acrescente diariamente os que são salvos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida agora, sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre o seu coração, dando a você, dando a mim, o compromisso com a comunidade dos alcançados pelo amor gracioso de Jesus, para que sejamos igreja de fato, igreja que vive com um propósito, de manifestar o reino de Deus, e que na manifestação do reino de Deus se compromete em ser igreja, e que atraia outros, e que na atração dos outros o Senhor acrescente os que são salvos em nosso meio, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Não perca a próxima semana. Eu quero também te desafiar a agora mesmo, a quando a gente acabar aqui, você a ir lá para o Instagram e você deixar lá a sua questão, a sua pergunta. Nós queremos gravar um podcast essa semana, como foi gravado da semana anterior. Se você ainda não ouviu, vale a pena você ouvir. Você que está chegando agora, você que está nos conhecendo, investigando, começando a ponderar o fato de querer ser parte da igreja, você precisa ouvir tudo dessa série, ok? Tudo dessa série. Então deixe lá a sua questão. A gente quer muito poder responder ao longo dessa semana. E fique aí, medite mais uma vez na letra dessa canção. Até semana que vem. Tenha uma semana cheia da vida de Jesus. Amém. Amém.